Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e é um prazer te receber aqui na nossa casa, que nós falamos sobre vida plena, sobre vida abundante, alinhar nossa vida à vontade perfeita de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Thanks God Every Day, desse sexta-feira, fechando um assunto importante. Criar imaginação, criar imagens, criar uma estrutura para receber o novo de Deus. Nós estamos falando essa semana sobre isso e hoje eu quero deixar no final algumas dicas práticas de como fazer isso, de como ajustar nosso dia a dia, nosso jeito de pensar, ao jeito de pensar de Deus e ver, enxergar o que Deus enxerga. Deus enxerga o nosso futuro, porque Ele já esteve lá, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, então Ele já sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer conosco. Então Deus tem imagens a nosso respeito, mas muitas vezes o nosso jeito de enxergar as coisas, de enxergar nós mesmos está desajustado. Então é sobre isso que nós estamos falando essa semana, como ajustar o que nós vemos de nós mesmos, da nossa história, da nossa família, dos nossos sonhos, como nós vemos isso e ajustar da forma como Deus vê. Nós estamos nos inspirando essa semana em Mateus 11, versículos 28 a 30. Esses versículos aqui para nos inspirar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tanta gente cansada, né? Nesse tempo agora, todo mundo que a gente conversa, todo mundo cansado, todo mundo já de tanta lida, de tanta luta, de tanta dificuldade, as pessoas, o povo de Deus cansa. Nós muitas vezes estamos assim, mas não somos só nós. O povo de Deus no hebreu estava na mesma situação, os hebreus, né? Estava na mesma situação. O mais importante e interessante é que Deus, Ele se importa com a nossa história. Então, quando nós estamos frustrados, cansados com as coisas que nós estamos vivendo, Deus se importa com isso. E Ele tem falado muito forte no meu coração a pressa que Ele tem de trazer o povo dEle ajustado à vontade perfeita dEle. Por isso que eu estou sempre falando aqui, porque Deus tem me incomodado nesse sentido, porque Deus tem coisas boas para nós na prática. Muitas vezes, por que eu falo na prática? Porque muitas vezes nós temos uma prática religiosa, ou nós temos a nossa fé, mas como se fosse uma coisa para depois. E Deus tem falado muito isso no meu coração, que Ele quer para agora. É claro que depois é a glória, depois é tudo que nós esperamos a vida inteira, é o encontro com o nosso amado. Mas não vamos falar, quase não falo disso depois, porque Deus tem me chamado para falar do que Ele quer fazer agora, neste tempo. E o povo de Deus, mesmo quem tem fé, mesmo quem busca a Deus, tem vivido longe da vontade perfeita de Deus. São ideias deste mundo, deste tempo, ideias do inimigo de Deus. E também falando de imagens do inimigo de Deus, que é colocado muito forte na nossa mente. E essas imagens têm levado a gente para longe da vontade de Deus. Então é esse ajuste que estamos fazendo essa semana. Esse é o quarto vídeo e hoje eu quero deixar dicas no final de como a gente fazer na prática e para ajustar algumas questões, algum jeito, algumas imagens que nós temos, né? Quero deixar algumas dicas práticas. Primeiro vamos lembrar que, já tenho falado sobre isso, que Deus trabalha com imagens. A Bíblia é um livro de imagens de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre trabalhou com imagens com o povo dele. Tem uma imagem que toca muito o meu coração, que está em Josué. Eu gosto muito dessa parte, mas mexeu muito comigo essa passagem que está no iníciozinho de Josué ali. Josué, se eu não me engano, é 5 ou 7, acho que é 7. Josué já estava com o povo de Deus, estava líder do povo de Deus. Moisés já tinha morrido e Josué já estava à frente do povo de Deus. E eles tinham deixado o deserto para trás, ou seja, pisado na terra prometida, e começaria a primeira guerra. Então Josué estava ali prestes a começar a primeira guerra, que é a guerra de Jericó, que foi uma guerra muito importante, onde eles teriam que tomar Jericó e o povo de Deus entraria. Então era uma guerra. E quando Josué está ali apreensivo na sua primeira guerra com o povo de Deus, ele vê uma coisa. O que Josué viu? Então o tempo todo Deus trabalha com imagens e Josué viu uma coisa. O que ele viu? Ele viu um homem. E ele se assustou, ele estava apreensivo, ele estava indo para a primeira guerra, ele se assusta e pergunta para ele, você é contra ou você é a favor? E naquele momento ele diz que ele é general do exército do Senhor e que ele vinha para dar a vitória para Josué. Não é lindo isso? Então uma imagem encheu o coração de Josué de certeza de que ele estava no caminho certo e que Deus estava com ele. Tem um outro homem de Deus, Gedeão, que estava passando por uma situação muito difícil, acho que todo mundo já conhece essa passagem. Ele estava escondido, com medo dos midianitas, eles estavam sendo atacados o tempo todo, nem comida os midianitas não deixavam eles terem, e ele estava ali escondido, trabalhando um pouco de comida para sua família, escondido. Imagina um homem escondido.
E o Senhor vem até ele e fala: homem de Deus, valente guerreiro, valente guerreiro. Então Deus olha a situação ali, naquele momento dele, ele estava escondido, morrendo de medo. Só que Deus faz ele ter uma outra imagem e fala: valente guerreiro. É assim que o Senhor saúda ele, colocando outra imagem. Imagina você pensar, valente guerreiro. A energia dele já redobrou, a fé dele já voltou naquele momento. E logo depois a palavra de Deus conta aquela grande batalha que ele vence lá, com os 300, né? Então o tempo todo Deus traz para nós imagens. Pedro viu uma toalha descendo do céu. Lembra dessa passagem? Ele viu descendo uma toalha. E ali, tudo que não tinha costume de comer e tudo, e Deus ali mostra que existia um campo muito grande para ele trabalhar também, que seriam as pessoas que tinham outros costumes diferentes do dele. Jacó viu uma escada. Lembram dessa? Muito bacana. Jacó já era um homem de Deus, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles já eram. Deus é Deus deles desde Abraão ali. Mas Jacó, ele tinha uma experiência um pouco distante ainda de Deus. Quando num momento ele vê uma escada e anjos subindo e descendo, ligando, ele teve uma experiência diferente com Deus. E essa experiência moldou toda a história de Jacó. Então Deus o tempo todo trabalha com imagens conosco. Ele quer mudar as nossas imagens. Então vamos pensar em 5 coisas que eu trouxe aqui para a gente fechar esse assunto e ir para a prática dentro da questão da imaginação. A primeira coisa nós temos que entender é que nós já trabalhamos com imaginação o tempo todo. O problema é que a maioria das vezes são negativas, são baseadas nos nossos bloqueios, na nossa história ou nas histórias dos nossos pais. Então nós já temos imagens relativo à prosperidade financeira, relativo a casamento, relativo à educação de filhos, relativos ao nosso próprio corpo, se é possível a gente ser magro ou saudável ou não. Tudo isso, nós já temos essas imagens dentro de nós. Então primeiro é saber isso, nós já trabalhamos com imagens. O problema é que essas imagens, na maioria das vezes, essas que vêm assim naturalmente, se a gente não parar para pensar sobre isso, são imagens negativas, baseadas nas nossas frustrações, nas nossas dores e na nossa própria história. Falei umas 2 vezes que eu citei a questão da sexualidade, que eu acho que é uma coisa que exemplifica muito bem para nós. Porque se a pessoa ela tem uma experiência ruim, ela teve experiências ruins em relação à sexualidade, ela olha para a questão da sexualidade e ela pode sentir nojo, repulsa, logo vem ideias de abusos. Por quê? Porque são imagens que estão formadas na cabeça daquela pessoa. Então, para ela ter a plenitude na sexualidade, ela precisa mudar as imagens que ela tem em relação à sexualidade. Lembrando que essas imagens foram formadas não com consciência, mas com inconsciência, passando pela vida. Então basta uma criança ter uma visão, por exemplo, uma coisa que não é legal, mas acontece, uma criança entrou no quarto dos pais e presenciou os pais tendo relação sexual. Essa imagem ela fica na cabeça da criança. Então, às vezes, nem foi uma coisa errada, não foi nenhum abuso sexual, por exemplo, mas pode formar uma imagem muito pesada, muito negativa, só de ver os pais tendo relação sexual. Então, a imagem que nós temos das coisas hoje foram imagens criadas de maneira inconsciente, não foi pensada. Então, nós precisamos agora tomar esse leme, nós precisamos tomar esse controle sobre a nossa vida. Nós já temos muitas imagens. Ontem, eu falei muito ontem sobre o que uma imagem gera, o resultado que uma imagem gera. Então quem não assistiu, assiste, porque nós falamos ontem baseado no que o T. Harv Eker fala, que programação mental gera os resultados. Então programação mental gera pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. E para mudar esses resultados, nós precisamos mudar a nossa programação mental. Mas a nossa programação mental, ela fica em nós, ela é registrada em nós através de imagens. Isso que nós precisamos entender. São as imagens que geram a nossa programação mental. E essas imagens, tem 2 tipos de imagem que nós temos dentro de nós. Nós temos as imagens do que nós vimos e vivemos realmente. Mas nós temos a imagem do que nós imaginamos. Olha só que interessante. Tem uma história que para mim sempre foi verdade. Sabe, tem um produto que chama Vic, né? Todo mundo conhece esse produto. E eu nunca usei esse é um remedinho, né? Um remédio, não sei se meio natural, não sei porque eu nunca usei esse remédio nas minhas filhas. Por que eu nunca usei? Porque eu tinha uma imagem na minha mente de uma criança que morreu usando esse medicamento. Olha só que interessante, eu não conhecia essa criança e eu nem sei se essa história é verdadeira. Não sei. Só que eu ouvia essa história, minha mãe, minha avó contavam uma história de uma criança que morreu asfixiada com aquele medicamento. Então eu nunca fui capaz de usar uma única vez. As minhas filhas não conhecem esse medicamento. E você sabe que é super comum. Então eu criei uma imagem de que um remédio mata uma criança por uma experiência que alguém contou, mas ficou. Eu sou capaz de contar como é que essa criança morreu. Olha só que coisa louca. Só que eu não vivi, mas a minha criança lá na infância, ouvindo a história, criou uma imagem.
tomou um medo pavoroso desse medicamento a ponto de eu nunca usar esse medicamento em casa. E é um medicamento que é muito usado, todo mundo conhece, né? Isso aí não é grave, porque não é um medicamento que salvaria a vida das minhas filhas, né? Mas e quando eu faço isso em relação à sexualidade, em relação a casamento, em relação a relacionamentos de amizades e tudo, em relação a dinheiro, em relação a meu corpo? E quando eu faço isso em relação a todas essas coisas importantes da nossa vida? Então as imagens, elas podem ter sido criadas a partir de uma experiência real ou não. Uma experiência que eu imaginei, mas criou uma imagem. Isso é ruim e isso é bom. Isso é ruim porque se a gente não tem consciência, nós somos vítimas e temos uma vida que é resultado de imagens que a gente nem sabe que existe. Mas por outro lado, nós entendemos que nós podemos criar as nossas próprias imagens a partir de uma consciência. Então isso é muito legal para nós que estamos aqui conversando sobre isso, né? Segundo ponto importante que eu falei e eu quero repetir é: nós só temos tempo e energia para fazer aquilo que nós julgamos importante. Então, se essas 4 conversas que nós tivemos aqui, esses 4 vídeos que ficaram aí, né, se você ouviu, pensou sobre isso e entendeu que isso é importante, você a partir de agora você pode começar ou acelerar o seu processo de criação de novas imagens. Nós só temos tempo e energia para fazer aquilo que nós julgamos importante. Então, se a gente não entendeu que isso é importante, virou só uma conversa aqui entre nós, mas não vai trazer resultado, porque nós não vamos parar para ter tempo para criar essas imagens. E eu vou falar como criar, daqui a pouquinho eu falo. Então, as imagens, o terceiro ponto é que as imagens são a expressão da nossa programação mental. Então, quando eu falo isso não é bom, eu tenho uma imagem sobre isso. Eu fui criada por um pai maravilhoso que falava mal de cigarro a vida inteira, gente, você não tá entendendo. Na década de 70, 80, que todo mundo que fumar era bonito, que fumar era charme, que fumar era do bem, todo mundo fumava, fazia parte. O meu pai, ele tinha uma campanha muito forte, assim, agressiva em relação ao cigarro. Então eu sempre relacionei, eu tenho imagens de que cigarro mata desde a minha infância. Resultado disso, nunca coloquei um cigarro na minha boca e nem as minhas irmãs. Então nós temos imagens muito negativas em relação a cigarro. E isso nos protegeu em relação ao vício do cigarro. Então as imagens, elas vão determinar, é a nossa programação, vai determinar onde nós vamos chegar em todas as áreas da nossa vida, né? E quarto ponto que eu queria deixar muito claro aqui para nós podemos pedir, devemos pedir a Deus as imagens corretas em relação a qualquer coisa que seja. Então, por exemplo, se você, vamos supor que você não é casada e você não queira casar, você não tem uma imagem boa de casamento, então quando você pensa em casamento, você pensa logo em divórcio, você pensa logo em um homem batendo em mulher, enfim, qualquer coisa assim. Você não tem uma imagem, aí a gente dá algumas desculpinhas, a gente fala assim, por exemplo, não, isso não é importante, não, isso depois, não, mas no fundo é que você tem uma imagem negativa, você tem imagens que não são boas em relação a casamento, relacionamento de cônjuges e tudo. Então você pode pedir, você pode falar: Deus, no momento de oração, você fala: Deus, me ajuda. Eu acho que esse resultado que eu tenho aqui, eu não casei, eu não gosto, eu não admiro. Quando eu vejo casamento dos outros, eu me dá até agonia de ver o povo casando. Então o resultado é esse, né? Eu não gosto, não admiro e nem quero pra mim um casamento. Então esse é o resultado. Deus, eu tenho uma imagem que não é legal, então me ajuda. Qual é a sua imagem? Peça a Deus. Qual é a sua imagem em relação a casamento, em relação a essa convivência a dois, né? Então, quando você pede a Deus, Ele te dá a imagem. E Ele pode te dar a imagem assim, eu já recebi imagem assim, no momento instantâneo. Eu oro, fecho os olhos e Deus me mostra alguma coisa muito bacana em relação a alguma coisa que eu preciso corrigir. E eu fico degustando essa imagem depois, para ir entrando dentro de mim e fazendo outros caminhos neurais dentro de mim. Então, às vezes eu pego uma imagem e eu fico muito tempo com ela. Quando eu não quero nem esquecer, eu costumo escrever. Eu pego meu caderno da gratidão, no meio do meu caderno da gratidão tem alguns momentos que eu coloco imagens que Deus me deu. Deus já me deu já algumas imagens e eu escrevo, porque quando Deus te dá uma imagem, sabe o ajuste perfeito assim da sua vida com a vontade perfeita de Deus? É isso que acontece. Então é muito lindo você ter acesso à imagem que Deus tem, né? Então você pergunta, Deus, às vezes os filhos estão dando trabalho, né? Às vezes tem pessoas que estão num momento que filho, adolescente, enfim, está dando muito trabalho, e aí você olha para aquele filho e você vê às vezes uma coisa que não é legal, e às vezes você até fala com as amigas, né, com os amigos, esse menino vai virar não sei o que, essa menina vai não sei o que, e você fala coisas que combinam com a imagem que você tem do seu filho. Mas você pode ir diante de Deus e falar: Deus, me conta, me mostra qual é a imagem. Quando você olha, o Senhor olha para minha filha, para o meu filho, o que o Senhor vê com a minha filha, com o meu filho? E Ele vai te dar uma imagem.
Eu tenho uma filha que é solteira, né? Você sabe, eu tenho 3 filhas, 2 são casadas e eu tenho uma filha solteira. E eu sempre nas minhas orações, eu vejo a minha filha entrando bem linda, de noiva, e indo lá para encontrar, para se casar, né, com um homem separado que Deus já tem para ela. Essa é uma imagem que eu chego e enchi no coração. Quando eu comecei, era meio sem gracinha, porque não é verdade. Ela nem tem ninguém com ela, né? Então não é verdade nesse tempo cronológico. No Cronos isso não é verdade. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, ela já se casou. Ela já tem todos os filhos que Deus quer que ela tenha. Então hoje eu vejo também uma imagem que eu vi durante muito tempo, que eu vejo assim, eu sempre imaginei as minhas filhas, né? Entrando ali na igreja que a gente congrega, onde nós vamos, né? E descendo um pouco descidinho, assim, como se fosse um cinema, né? Então eu sempre ouvia minhas filhas descendo ali com o bebê no colo, com criança. E eu sempre vi isso, e eu ficava sempre deliciando. Quando eu chegava na igreja, eu falo, eu vou ver um dia minhas filhas descendo isso aqui com o marido, com o esposo, com os filhos delas, né? E hoje eu já vejo com 2. Então agora eu faço esse trabalho com a terceira. Eu vejo, né, a minha filha entrando de noiva, linda, maravilhosa, que ela é uma menina muito bonita, e o esposo também lindo, e todos nós comemorando. Então eu trabalho isso, eu degusto isso, porque eu sei que essa é a vontade perfeita de Deus para a vida dela. E por último, crie as suas próprias imagens. Peça a Deus, mas também crie as suas próprias imagens, que combinem com aquilo que você quer, com os resultados que você quer. Para fechar, eu queria dizer o seguinte: nós às vezes somos muito passivos diante de Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não queremos trabalhar com Deus. Deus quer que a gente trabalhe com Ele. Ele não quer só entregar. Às vezes Ele entrega de graça, assim, cai no seu colo, às vezes acontece. Mas na maioria das vezes Deus quer que a gente se envolva nesse processo. Que ao se envolver no processo, nós somos curados pelo processo. E aí Deus entrega para nós o que Ele tem para aquela área, que é a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Obrigada por estar junto comigo falando de um assunto tão importante, sobre criar imagens que combinem com a vontade de Deus. Obrigada pela sua companhia e até segunda-feira, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.